Você conhece algum pastor rico, mas muito rico, do top assim do Edir Macedo, que tem banco, que tem vários terrenos, que tem casa pelo mundo, que tem televisão? Você conhece algum? Na sua cidade tem algum assim? Se tiver, você digita aqui pra mim. Tem. Na minha cidade, eu moro no interior de Minas, não tem gente tão rica assim. Mas tem bastante pastores que largou os seus empregos convencionais, eram médicos, engenheiros, advogados, dentistas. Mas para que eu vou exercer a medicina se eu posso abrir uma igreja e ficar multimilionário, comprar uma rede de televisão, enganar um monte de otários através da palavra de Deus? Por que não, ao invés de eu vender gás, construir apartamento e revender, por que eu vou me tornar um empresário se eu posso vender a palavra de Deus, se eu posso vender fé, se eu posso vender esperança, se eu posso vender medo? Nesse vídeo eu vou mostrar para você os pastores mais ricos do mundo. Lembrando que eu vou fazer um react no canal Vida de Luxo Português. O canal Vida de Luxo Português, se inscreva lá. Espero não tomar um strike, tá? Porque esses canais gostam de dar strike dos outros. É um react. Já se inscreva no canal deles, tá? Talvez eu deixe na descrição do vídeo aqui o canal. Eu não sei como é que pega o link, essas coisas. Eu sou novo aqui, eu não sei mexer direito. Mas vou tentar. Mas se inscreve. O nome do canal é Vida de Luxo Português. Beleza? Vamos pro react. Esse aqui é o canal, tá? Ó, Vida de Luxo em português. Beleza? Então já se inscreva nesse canal aí. Eu já tô inscrito, tá? Já tô inscrito aí, ó. Vou até um comentário aqui, ó. Estou inscrito. Vou botar aqui comentar. Comentei, já sou inscrito, tá? @ Finanças para Pobre. Então, vamos aqui. Aqui nós já temos, vou aumentar a tela aqui, né? Que a gente já tem o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, né? Vamos ver aqui. Enquanto Elon Musk constrói foguetes para Marte, há pessoas que estão silenciosamente construindo pistas de pouso, não para a NASA, mas para seus jatos particulares. Eles não codificam nada, não vendem carros, não lançam startups, eles pregam, mas sua fortuna é comparável e às vezes supera o capital dos bilionários mais ousados do Vale do Silício, da Nigéria ao Texas, de Lagos a Houston. Esses pastores não apenas prometem o céu após a morte. Eles vivem como se o céu já lhes tivesse sido concedido, com aviões, cidades, universidades e impérios midiáticos. Hoje, no Luxury Life, uma lista fechada dos servos de Deus mais ricos do planeta e os bilhões escondidos sob seus púlpitos. E enquanto assiste ao vídeo, você pode decidir qual deles, na sua opinião, se parece mais com Cara, esse que tá aparecendo aí, empresário. Cara, esse cara literalmente é o Satanás. Esse cara é o diabo. Se existe um demônio encarnado, Jesus encarnou em Maria no ventre bonitinho. Se existe um pastor que é o demônio, literalmente é esse cara aí. Esse cara é o Satanás. Você já viu esse cara? Meu Deus do céu. Não dá medo, não dá arrepio, filho. Do que com um pastor. Cara do Satanás. Por escrevo. É na jornada Equity que eu acho meus próximos sócios. Pagando assim, né? Os homens têm que ganhar dinheiro. Os homens têm que ganhar dinheiro. TB Joshua, o império de satélites e fé. 50 milhões de dólares. Um pastor comum prega aos domingos em sua pequena paróquia. TB Joshua fez diferente. Ele transformou sua igreja em Lagos em um estúdio de televisão, um aeroporto internacional para peregrinos e um imã financeiro. A sinagoga da Igreja de Todas as Nações, SCOAN, começou como um templo, mas rapidamente se tornou uma combinação de culto, centro de TV e complexo turístico, para onde as pessoas voavam
Cara, eu tive no Templo de Salomão, né, lá em São Paulo. Eu sou do interior de Minas, tá? Eu fui lá 2 vezes já. Aí eu até comprei essa caixinha aqui, né, da Arca da Aliança. Comprei o menorá. Lembrança, né? É um ponto turístico. Lá em São Paulo hoje, o Templo de Salomão virou um templo turístico. É um mega templo, gastou mais de 600 milhões para construir. Hoje, lá provavelmente vale mais de 1 bilhão. Né? O Edir Macedo é um excelente investimento. O Edir Macedo é o homem mais rico, o pastor mais rico brasileiro. Ele é bilionário em dólar. Tá? Ele é mais rico do que esse homem. Só para te deixar bem claro aqui. O patrimônio pessoal. Tá? Vamos continuar. De outros continentes. Pera aí. E como é que ele conseguiu essa fortuna toda? Através de dízimos e ofertas. Através de seu canal Emanuel TV, sermões, milagres e profecias foram transmitidos para dezenas de milhões de telespectadores na África, América Latina e diásporas... Pera de novo. Mais entre abre aspas, tá? Abre aspas. Dos 10 pastores mais ricos do planeta, dos 10, provavelmente uns 7 ou 6 tem sede em países subdesenvolvidos, países miseráveis. África, Brasil. Dos 10 pastores mais ricos do planeta, de 6 a 7, eles são de países de pessoas miseráveis. Ok? Todo o mundo. O dinheiro vinha não como doações para uma vela, mas como transferências de dezenas de milhares, às vezes centenas de milhares de dólares. As pessoas enviavam dízimos de outros países, oravam diante da tela, acreditavam que tocar na TV poderia curar tão bem quanto a mão do pastor. Cada transmissão era embalada com uma promessa: fé, favor, avanço financeiro. No momento de sua morte súbita, em 2021, segundo estimativas de jornalistas e especialistas, sua fortuna pessoal ultrapassou 50 milhões de dólares. Incluía um enorme complexo religioso em Lagos, no valor de mais de 10 milhões de dólares, imóveis em bairros prestigiados, uma rede internacional de ministérios que continuou a operar após sua morte. Até seu local de sepultamento foi transformado em um objeto de peregrinação. Mármore, Jesus preto aqui na segurança 24 horas. O conteúdo com ele ainda é veiculado online. Seu rosto em banners. Só para contextualizar, Jesus era preto. A Bíblia fala isso, ok? Ainda atrai pessoas, e o sistema, coleta de doações e transmissões, continua a funcionar sem pausa. Críticos o acusaram por anos de milagres encenados e finanças opacas, mas milhões continuaram a acreditar, porque a fé às vezes custa mais do que ouro. Billy Graham, humildade com um orçamento anual de mais de 100 milhões de dólares, muito antes de pregadores se tornarem estrelas da TV. Então, peraí, agora eu tô raciocinando aqui. Então, essa lista dos 10 pastores mais ricos do mundo está começando com o de baixo para cima, tá? Não está na ordem cronológica, não. O primeiro mais rico, não. É o 10º mais rico, até o número 1 mais rico do mundo. Será que o Edir Macedo vai estar aí? O apóstolo Valdemiro? Os caras tudo enriqueceram vendendo Jesus, cara, vendendo fé. Havia um homem que enchia estádios tão facilmente quanto uma banda de rock. Seu nome era Billy Graham. Ele começou em 1949, sob uma tenda de circo em Los Angeles. Dentro de algumas décadas, sua voz era ouvida em 185 países, traduzida para 54 idiomas e transmitida via satélites que orbitavam a Terra como anjos eletrônicos. Reuniões com 90 mil pessoas, transmissões ao vivo, programas de rádio, livros, tudo isso transformou seu nome em uma marca global de fé. Ao contrário dos modernos evangelistas do Evangelho da Prosperidade,
Graham não gostava de luxo ostensivo. Ele não exibia botões de punho de diamante, nem construía aeródromos pessoais. Mas o volume financeiro de seu ministério era colossal. Sua organização, a Billy Graham Evangelistic Association, tinha um orçamento anual de mais de 100 milhões de dólares, mais de 1.000 funcionários. Royalties de livros e filmes traziam milhões a mais para os cofres do ministério. A renda pessoal de livros como Paz com Deus e Como Sou foi estimada em somas multimilionárias. No momento de sua morte, em 2018... Pessoal, só para lembrar, todo pastor muito famoso, muito rico, exemplo, Brasil aqui, Edir Macedo, o Silas Malafaia, mas vamos falar do Silas Malafaia. Como é que eu faço para ter avião, ser muito rico, ter carro blindado, ter isso, ter aquilo, essas coisas muito caras, para mim não pagar imposto? Porque no Brasil, talvez no mundo, não sei como funciona, no Brasil é o seguinte: se você tem uma empresa, um CNPJ, sem fins lucrativos, ou seja, você associa o seu CNPJ a uma instituição religiosa, você é isento de imposto. Então como é que eu faço para ter um jato particular top de 10 milhões de dólares e não pagar imposto? É abrir uma associação sem fins lucrativa, uma associação Vitória em Cristo, por exemplo. Tá? Com um cunho religioso. Eu coloco essas coisas nessa associação. Então, o CNPJ dessa associação vai estar vinculado ao jato, à minha casa, aos templos, ao meu carro. Então, eu não vou pagar imposto, porque eu sou isento. Só que a associação está em nome de quem? Porque a associação tem que ter um CNPJ. Esse CNPJ está no nome de alguém. Adivinha quem é o dono do CNPJ da associação? A riqueza pessoal de Graham foi estimada em aproximadamente 60 milhões de dólares. Ao mesmo tempo, ele recebeu oficialmente um salário modesto por anos, cerca de 15 mil dólares por ano. O resto se estabeleceu em... Aí, pera lá, vamos parar de novo aqui. O Billy Graham, ele tinha... Gente, eu não tô aqui para denegrir a imagem de Billy Graham, não. Para mim foi um dos maiores pregadores de todos os tempos. Tá? Só que o Billy Graham, ele tinha uma associação que recebia anualmente 100 mil dólares. Fora o royalties de livro, etc, etc, etc. 100 mil dólares. O Billy Graham tinha um salário anual de 15 mil dólares, que dá cerca de 1.200 dólares por mês. Viajava o mundo todo. Não cabe, né? Da onde vinha o dinheiro para ele viajar, para ele comprar, para ele comer, para ele fazer os... Associação. Você entendeu a diferença? Ele mesmo, o salário dele, só que a associação era dele. Leva o nome dele. Isso acontece muito, tá? No Brasil, principalmente. Ativos para o Reino de Deus. Uma sede de vidro e granito no valor de cerca de 27 milhões de dólares. Um centro de treinamento e retiro, The Cove, no valor de 70 milhões de dólares nas montanhas da Carolina do Norte. Participações em projetos de mídia que continuaram a gerar renda após sua morte. A moeda mais valiosa de Graham não era o dinheiro, mas o acesso ao poder. De Truman a Obama, 12 presidentes dos EUA o convidaram para a Casa Branca. Ele abria sessões do Senado com uma oração, acalmava Wall Street após crises e aconselhava políticos sobre questões que decidiam o destino do país. Seus últimos anos foram passados em uma simples cabana de madeira, custando 125 mil dólares, com vista não para coberturas, mas para pastagens, mas ainda conectado ao império da mídia que sobreviveu ao seu criador. Lorenzo, qual é a melhor IA para criar texto mesmo? Cláudio, muito melhor do que o ChatGPT. E para criar apresentações, qual que é melhor? Enoch Adeboy, o profeta silencioso com uma... Peraí, ó. Esse aqui já é o terceiro, tá? O primeiro lá, o Billy Graham, foi o primeiro. Né? O primeiro foi aquele outro africano lá. O segundo é americano. Agora tem esse aí, ó. Olha o patrimônio do cidadão. Tá vendo aqui? 250 milhões de dólares, tá? De
de 250 milhões de dólares, ele não grita nem faz espetáculos. Mas quando Enoch Adeboye fala, milhões de pessoas em todo o mundo baixam a cabeça em oração. Como líder da Redeemed Christian Church of God, RCCG, ele supervisiona uma das maiores redes pentecostais do planeta. Igrejas em quase 200 países, dezenas de milhares de paróquias, da Nigéria a Londres e Los Angeles. Sua fortuna pessoal é estimada em aproximadamente 65 milhões de dólares. Mas o principal luxo de Adeboye não está em logotipos de marcas, mas na escala de suas posses. A igreja possui centenas de hectares de terra, de elite na Nigéria, a joia principal, Redemption City, essencialmente uma metrópole cristã separada. Suas próprias estradas, polícia e bancos. Moradia para dezenas de milhares de pessoas. Infraestrutura avaliada em mais de 250 milhões de dólares. Em seu centro, um auditório gigante ao ar livre, projetado para mais de 3 milhões de pessoas. Isto não é mais apenas uma igreja, mas uma cidade de oração. Ele supervisiona a Redeemers University, uma das melhores universidades privadas do país. Cara, eu sempre me perguntei assim, por que agora eu tô falando dos pastores brasileiros, por que esses pastores brasileiros insistem em ter megas templos na África? Porque os pastores brasileiros são gananciosos, são ladrões e salteadores, segundo a Bíblia, tá? Segundo a Bíblia, não é segundo eu não tenho noção disso, eu sou analfabeto. Eu não sei ler nem escrever direito, não. Eu sou semi-analfabeto. Segundo a Bíblia, pelo que eu leio a Bíblia mal, interpreto mal, né? Ou entendo mal a Bíblia, e vendo o que acontece no Brasil, esses pastores são ladrões e salteadores. Eles são vendidos. Eles vendem o evangelho. Tá? Se eles são ladrões e salteadores, eles são gananciosos, por que esses caras vão abrir templos na África, em países pobres? Você sabe que a África, o solo, é muito rica em ouro, ouro, diamante. Você entendeu já, né? Então deixa pra lá. Mensalidades, doações, fundações, tudo isso cria um poderoso ecossistema educacional religioso avaliado em aproximadamente 50 milhões de dólares apenas pela universidade. Apesar da modéstia externa, Adeboye usa um jato particular, Gulfstream, no valor de cerca de 45 milhões de dólares. Suas casas estão escondidas dentro dos complexos da igreja, cuidadosamente guardadas, e parecem bastante modestas por fora. Sua força, na lealdade silenciosa, mas absoluta, de milhões de pessoas. Ele construiu um império, não com espetáculos ou gritos, mas com um culto de obediência e disciplina, estendido por gerações. Benny Hinn, um show de cura e uma fortuna de 70 milhões de dólares. Um movimento de mão e uma fileira inteira de pessoas cai no chão. Estádios inundados de luz, música, lágrimas, gritos. Estou curado. Benny Hinn transformou a ideia de milagres de cura em um show global que acontecia simultaneamente em arenas e na TV. Suas cruzadas são uma mistura de culto, concerto e projeto de TV de alto orçamento. Em seus melhores anos, seu ministério rendia, segundo estimativas, mais de 100 milhões de dólares anualmente, doações, vendas de livros e discos, conferências pagas, direitos de televisão. A fortuna pessoal de Hinn é estimada em aproximadamente 70 milhões de dólares. Esse dinheiro lhe garantiu um estilo de vida mais parecido com o de um dono de fundo do que com um pastor. Uma mansão à beira-mar em Dana Point, Califórnia, por 10 milhões de dólares. Jatos particulares no valor de mais de 30 milhões de dólares. Suítes de hotel custando 20 a 25 mil dólares por noite, pagas de acordo com documentos como despesas ministeriais.
Tal escala não passou despercebida. Em 2007, suas atividades foram investigadas pelo Senado dos EUA. As autoridades investigavam se as doações dos crentes estavam sendo gastas em luxo pessoal. Nenhuma acusação formal se seguiu, mas a imagem da opacidade financeira tornou-se visível para o mundo inteiro. Apesar das críticas, milhões continuaram a assistir suas transmissões. Alguns chamaram isso de manipulação, outros, prova do poder de Deus. Uma coisa é clara, Benny Hinn transformou a cura pela fé em uma marca ao nível de uma corporação global. Cara, o funil de vendas de vocês é surreal. A DiaSaque hoje pra gente é a base do atendimento da Unimed. Creflo Dollar. Quando o sobrenome coincide com o evangelho, 80 milhões de dólares. O pastor leva dólar no nome, filho. Isso aí deve ser africano também. Não tô falando que é africano porque ser negro não, tá? É porque só dedução só. O cara, o pastor, o nome dele, tem dólar no nome dele. Nem o Elon Musk tem dólar no nome. Olha que maravilha, rapaz. Esse aí é profeta mesmo, esse é profético. Cref Dollar. O que significa Cref Dollar, hein? Rapaz, espera aí. Vou botar aqui no Google aqui, ó. Espera rapidinho, vou botar com o meu celular aqui, tá, pessoal? Peraí. Significado de Cref Dollar. ChatGPT, vai. Ó. Caso vocês... Cref Dollar. O que significa essa palavra? Provavelmente você pesquisou por Creflo Dollar. Este é o nome de um pastor americano, conhecido por suas pregações. Americano. O nome também combina CREF, que no Brasil significa Conselho Regional de Educação Física. Que é a palavra... Ele é americano mesmo, pessoal. O sobrenome deste homem é Dólar. E ele prega o evangelho da prosperidade, onde o favor de Deus é medido Peraí, não. Com o nome desse vai pregar o evangelho de quê? De Cristo? Hã? Não é Cref Cristo. Cref Evangelho. Cref Boas Nova. É Cref Dólar, porra. Imagina aí o Anderson Real. Hã? O Anderson... dólar. Eu vou pregar o evangelho? Não vou pregar o evangelho. Eu vou pregar a prosperidade. Metros quadrados e potência do motor. Creflo Dollar, fundador da World Changers Church International, em Atlanta, sua igreja tem dezenas de milhares de membros e, mundialmente, milhões de espectadores via satélite, streaming e conferências. Sua fortuna pessoal é estimada em aproximadamente 80 milhões de dólares. Pessoal, ele vive, tá? de acordo com sua própria doutrina, várias mansões, incluindo uma casa no condado de Pera aí, ó. A fortuna pessoal dele, vamos lá. Pessoal é 80 milhões de dólares. Essa mansão que está aparecendo aí deve valer uns 200 milhões de dólares, quer ver? Aí você vai fazer, mas peraí, como é que um homem que tem 80 milhões de dólares de dinheiro vai ter uma mansão de Fayette, Atlanta, no valor de vários milhões de dólares, imóveis em Nova York e Califórnia, carros de luxo, incluindo um Rolls Royce, o principal, um jato particular. Tá, o cara tem, já apareceu aqui uma mansão, um Rolls Royce, um jato, e o patrimônio dele é só 80 milhões. Receita Federal! Ah, não, ele é americano, né? Gulfstream G650, no valor de cerca de 65 milhões de dólares. Em certo ponto, ele até mesmo instou publicamente os crentes a ajudar. Jesus falou, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Aí o que esses endemoniados faz? E junta tesouro não. Junta bilhões. É fortunas atrás de fortuna. E o culpado é você. Porque tá aqui, ó. Tá tudo aqui. Ó. É só ler. Ler. Só ler.
Mas vocês são analfabetos. Mas sabe o que acontece? Aqui, ó. Tem um texto aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou achar aqui, ó. Ó. Tem um texto aqui. Que está aqui, ó. Em Coríntios. 2 Coríntios, tá bom? Tá aqui, ó. Calma que eu vou chegar. Ó, tá em 2 Coríntios. Ó, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. 2 Coríntios, capítulo 3, tá? Versículo 14 em diante, que diz assim: mas os seus sentidos foram endurecidos. Os seus sentidos foram endurecidos. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, a qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Existe um véu no seu coração, no seu entendimento. Seu sentido está endurecido. Por causa disso que você enriquece, dá crédito por esses falsos profetas. Por causa disso que você não consegue enxergar que esses homens são falsos profetas. Aí no verso 16 diz assim: mas quando se converterem, você não é convertido, vocês acham o quê? Quando se converterem ao Senhor Jesus, então o véu se retirará. Tá certo? Ah, não tá bom ainda não? Então vamos ali para Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, versículo 12 em diante diz assim. Ó, Hebreus 5, 12 em diante. Bíblia, tá? Isso é pregar o evangelho. Porque, devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitar de leite e não de sólido mantimento. Sabe o que o escritor aos Hebreus está dizendo para você? Fala assim: amigo, você já tem 5, 10, 15, 20 anos de crente. Está tomando leite até hoje? É preciso ensinar os primeiros rudimentos da palavra. Que Jesus morreu por você para te dar salvação, que Deus amou o mundo e tal. Mas isso são os primeiros rudimentos. Isso aí você aprende quando se converte. Mas você já está há 20 anos na igreja e não percebe que esses demônios aqui são lixos espirituais? Continuar lendo. Para semear para um novo jato. O argumento era simples. Se Jesus vivesse hoje, ele não andaria de burro. Simultaneamente, seus livros como 8 Passos para a Vida, com o que você sempre sonhou, vendem centenas de milhares de cópias. E seus sermões parecem discursos de um orador de elite da Fortune 500. Críticos veem nisso um negócio privado sob o disfarce de uma igreja. Apoiadores falam das leis da semeadura e da colheita, mas o fato permanece. Creflo Dollar transformou a fé em uma marca de luxo, onde a bênção não é uma imagem, mas ativos concretos. Eu te desafio a fazer a sua primeira venda online em 7 dias. Sem experiência, sem estoque, sem precisar de aparecer. E se você não conseguir, a culpa é minha e não sua. Sabe por que eu tenho essa... Chris Oyakhilome, o pastor que construiu um universo midiático, 90 milhões de dólares, trajes elegantes, entrega impecável, uma voz que faz um salão inteiro calar. Chris Oyakhilome não é mais apenas um pastor, mas um magnata da mídia em uma batina. Seu ministério, Christ Embassy, cresceu de um pequeno grupo de oração em Lagos para a corporação Love World Inc., próprios canais de satélite, editoras, uma gravadora, aplicativos e plataformas online. Seus canais de TV são transmitidos em mais de 100 países e programas diários são assistidos por dezenas de milhões de pessoas. A fortuna pessoal de Oyakhilome é estimada em aproximadamente 90 milhões de dólares. E essa riqueza é coletada de muitos fluxos, dízimos e doações de um rebanho internacional, royalties do devocional diário Rapsódia das Realidades, distribuído em mais de 1000 idiomas. Um negócio musical que lança estrelas da cena cristã africana, venda de livros, conferências, direitos de mídia.
Seu estilo de vida reflete completamente sua mensagem de elevar o nível, um jato particular no valor de mais de 40 milhões de dólares, uma coleção de carros de luxo, incluindo Bentley e Mercedes Maybach, várias mansões, uma em um condomínio privado em Lagos, avaliada em mais de 10 milhões de dólares. Escândalos também não o pouparam. Um divórcio altamente divulgado, conflitos internos na igreja, acusações de estilo de gestão autoritário e luxo excessivo. Mas seu núcleo de seguidores permaneceu com ele. Eles são atraídos por seu carisma, escala midiática e a promessa de sucesso sobrenatural. Joel Osteen, um sorriso no valor de 100 milhões de dólares. Ele não grita, não assusta com o inferno e não ameaça com os julgamentos de Deus. Ele simplesmente sorri. Esse sorriso, transmitido para mais de 100 países, fez de Joel Osteen um dos pastores mais reconhecíveis da Terra. Ele herdou a pequena igreja de seu pai, em Houston, depois a transformou na Lakewood Church, um gigante com 16 mil lugares, localizado em uma antiga arena de basquete, cuja reforma... Peraí. Rapaz, é a Shopee. Vai, que nós compramos igual só Jesus na causa. Vamos continuar. A reforma custou mais de 100 milhões de dólares. Formalmente, Osteen não recebe salário da igreja. Sua riqueza, aproximadamente 100 milhões de dólares, é construída sobre outras coisas, livros, best-sellers, o primeiro dos quais, Sua Melhor Vida Agora, vendeu mais de 8 milhões de cópias e trouxe dezenas de milhões, apresentações pagas, contratos de mídia e direitos de conteúdo. Ele vive em uma mansão de cerca de 1.700 metros quadrados no prestigioso bairro River Oaks, em Houston. Sabe o que eu acho? Eu acho que eu vou passar. Cara, eu tenho muito conhecimento bíblico, eu tenho um dom. Deus me deu um dom. Eu tenho um dom. Tá? Eu tenho um ministério a zelar. Mas às vezes eu tenho vontade de vender Jesus, vender o evangelho. Cara, quem não quer ser rico? Você quer ser rico? Eu quero. Você quer ter uma casa boa, um carro bom, morar num bom lugar, comida bom? Quem não quer? Eu quero. Pô, mas como é que eu vou fazer isso pregando o evangelho? Porque Jesus era pobre. Aí você vai falar que era pobre. Precisava das pessoas dar dinheiro para ele para evangelizar, né? Jesus. A Bíblia fala que Maria, mulher de Chuza, Joana, patrocinava Jesus com as suas fazendas, com o seu dinheiro. Jesus era pobre, era patrocinado. Os apóstolos, tudo fudido. Lascado, nenhum ficou rico. O mais ou menos era o apóstolo Paulo, que depois também ficou lascado. Teve que fazer tenda para sobreviver. Tá. Aí, né, os pregadores foda aí que existe hoje, pregador mesmo, tudo fudido. Aí você vê os caras que vendem o evangelho. Os apóstolos do Brasil, Valdemiro, tudo vendido. Edir Macedo vendido, tudo falso profeta, né? Aí você vê o RE, tudo falso profeta, tudo milionário. Será que eu preciso vender o evangelho também para me ficar milionário? Só que existe um versículo. Existe um versículo. Eu vou citar alguns. Não vou nem abrir minha Bíblia, não, tá? Vou nem abrir a Bíblia. Jesus contou uma historinha de um homem, sabe? Um homem que herdou uma fazenda, umas terras. Essas terras eram produtivas. Esse cara pensou assim, sabe de uma coisa? Esse ano a colheita foi top. Vou derrubar essa merda toda que eu tenho aqui, vou fazer celeiros novos, plantações novas, vou colher. Colheu pra caramba! Botou tudo no celeiro, sentou, né? Acendeu um charutão, um vinho, falou, agora eu posso, né? Minha alma tá arregalada, eu posso ficar tranquilidade, tô rico pra sempre. Aí de repente veio uma vozinha falou assim, como é que é? O negócio lá fala assim,
Ah, então quer dizer que você tá rico hoje, né? Tá. Hoje mesmo te pedirei, eu vou pedir a sua alma. O que tens preparado para mim? Ou seja, o cara ficou muito rico, regalado, etc, etc, etc. Aí só que ele iria morrer. Hoje mesmo Deus ia levar ele. E aí? Qual é o fruto dele pro reino de Deus? Aí depois Jesus falou, né? Não adianta juntar tesouro na terra. Ele falou também, o que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Eu nunca, jamais, nunca vou vender o evangelho, vou vender Jesus para mim ganhar dinheiro. Nunca. Eu morro na desgraça, pobre, no lixo. Eu morro assim. Se for para mim ficar rico vendendo o evangelho, eu morro assim. Eu jogo, sou cristão, jogo na Autofácil, jogo nesse tipo de capitalização, as luzinhas, essas coisas. Tá? Tem um monte de canal no YouTube. Tento ficar rico. Mas eu nunca vou vender o evangelho de Cristo. Jamais. Eu posso ficar rico com o evangelho no YouTube. AdSense. Tá? Igual na descrição desse vídeo aqui, ó. Tem coisas que eu fiz. Jogo emitido por trás da igreja. Né? Empresário com aromatizante Aerotriz. Na descrição do vídeo aqui. Se você quiser ir lá, eu posso ficar rico assim. Agora, eu enganando você, pregando o evangelho, cobrando para pregar. Nunca. Eu prefiro morrer. Eu perco noite de sono no trabalho. Eu trabalho à noite. Eu pego uma BR, 5 km de BR aqui, ó. BR perigosa. Eu prefiro que um carro passe por cima de mim e me mate do que eu vender o evangelho. Nunca. Nunca. Jamais. Valor de aproximadamente 14 milhões de dólares. 6 quartos, 3 elevadores, mármore, madeira cara, paisagismo como um hotel boutique. Ele dirige carros premium, aparece regularmente nos maiores canais de TV e com estrelas como Oprah. Durante o furacão Harvey em 2017, ele enfrentou uma onda de críticas porque a igreja não abriu imediatamente suas portas como abrigo. Pera aí, olha o tamanho dessa miséria desse templo aqui. Só para lembrar, vou abrir a Bíblia de novo aqui. O negócio é a Bíblia. Eu sou conhecido como biblicista. Eu sou biblicista. Tá? Eu sou conhecido como homem da Bíblia. Os caras me chamam Bíblia. Ou Bíblia. Tá? Ó, olha o tamanho do templo. Não sei nem para onde eu tô vendo. Aqui, para cá, não sei. Olha o tamanho desse templo aqui que você está vendo. Atrás. Nada, deve caber umas 15 mil pessoas aqui. Teve um furacão lá, todo mundo na desgraça. Esse endemoniado não quis abrir para as pessoas entrar. Ficar ali, né? Pessoas que perderam a casa, perderam tudo. Tá? Mas aqui eles falam que é a casa de Deus. Só que a Bíblia fala, Atos capítulo 7, versículo 47 e 48, diz assim. E Salomão lhe edificou casa. O templo de Deus, a casa de Deus. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita nessa merda aqui. Não. Você tinha que ter aberto. Porque você só tem isso aí porque esse povo te sustenta. E sustenta esse lixo aí, ó. Mas seu público ficou com ele. As pessoas gostam do evangelho sem a vara, que Deus quer que você se sinta melhor, viva melhor e ganhe mais. Austin não vende medo. Ele vende esperança, embalada em uma voz suave, imagens confortáveis e tiragens de milhões de cópias. Imagine poder criar o que quiser, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44. David Oyedepo, o pastor que construiu sua própria cidade, 150 milhas de dólares. Tá bom, como é que é? Jesus construiu a dele, a nova Jerusalém que vai descer do céu para nós. O pastor aí já adiantou, construiu a dele já também. A dele custou 150 milhões de dólares. Na Nigéria, eles simplesmente o chamam de papai, mas em essência, ele é o chefe de um dos holdings religioso-educacionais mais poderosos do continente, David Oyedepo. Ele fundou a Winners Chapel International e com ela, o que hoje é chamado de Canaan Land, um território de cerca de 10.500 acres, o principal templo tabernáculo da fé
com mais de 50 mil lugares, um ex-recordista mundial de capacidade, bancos, editoras, moradias, escolas, universidades. Tudo isso é avaliado em mais de 200 milhões de dólares. Sua fortuna pessoal, cerca de 150 milhões de dólares. Principais fontes, uma rede de igrejas e doações, a editora Dominion Publishing House, que imprime seus livros, muitos dos quais são leitura obrigatória em suas próprias instituições de ensino. 2 universidades prestigiadas, Covenant University e Landmark University, com altas mensalidades e... Meu Deus do céu, leram meu pensamento. Tá. O pastor africano em um país subitamente miserável. No continente africano existem vários países. E 99% desses países são países miseráveis, pobres, mas muito pobres. Países de pessoas muito pobres. Então esses caras enriquecem muito nesses países. Não sei como que eles fazem, mas eles ficam muito multimilionários. Aí o cara, ao invés de ajudar a população africana, que são de pessoas miseráveis, o cara vai lá e constrói 2 universidades gigantescas, tops, com altas... Vamos botar aqui? Ó. Muitos dos quais são leitura obrigatória em suas próprias instituições de ensino. 2 universidades prestigiadas, Covenant University e Landmark University, com altas mensalidades e status de elite. O IDEPO viaja em jatos particulares. Aí você acha que quem doa dinheiro para esse cara é ser multibilionário? Ele é bilionário, tá? Tem condições de estudar nessa escola? É igual os adventistas aqui no Brasil. A igreja adventista tem várias faculdades, escola, perto da minha casa que tem. Vê a mensalidade. Aí quem fica lá guardando o sábado e comendo soja, porque não pode comer carne, que a igreja obriga ele a ser vegetariano, vegano, sei lá que porra que eles obrigam. Eu já trabalhei com um adventista. O cara peidava igual o diabo, fedendo. Eu falava, rapaz, ô João Batista, pelo amor de Deus, o nome dele é João Batista. Que desgrama você peida fedendo assim? É porque eu sou vegano, sou vegetariano. Eu como carne de soja. Ah, que desgraça. Aí adventista. Vê se o filho dele, ou o parente dele, ou se ele ou o sobrinho dele estuda na escola adventista. Não estuda, porque é caro. Tendo um Gulfstream V que vale dezenas de milhões. Possui imóveis na Nigéria, Grã-Bretanha e EUA. Apoiadores o chamam de exemplo de como Deus recompensa a fidelidade. Críticos dizem que ele construiu uma cidade-corporação, onde a fé e o dinheiro são fundidos de tal forma que um não pode existir sem o outro. Lembrando que tudo está no nome da empresa dele. Pat Robertson, o sermão que entrou na política, 200 milhões de dólares. Pat Robertson é um exemplo de como um pregador pode se tornar um ator político em escala nacional. Ele criou a Christian... Peraí, vamos ver aqui. Ó. Vamos botar aqui, ó. Fortuna do pastor Edir Macedo. Vamos ver a fortuna do homem. Tá aqui, ó. A fortuna do pastor Edir Macedo é estimada em 2 bilhões, segundo a revista Forbes. A fortuna pessoal. Fortuna pessoal. A riqueza vem de propriedades da Record, etc. 2 bilhões. Por que ele não está aparecendo aqui? Alguém sabe me dizer? Broadcasting Network, CBN, e o programa The 700 Club, uma mistura de notícias, pregação e comentários políticos, transmitido em mais de 100 países. Sua fortuna é estimada em aproximadamente 200 milhões de dólares. E isso não são apenas doações, receitas da CBN, de publicidade, doações e vendas de conteúdo, próprios ativos de mídia, negócio musical e até projetos de mineração na África, frequentemente lembrados por jornalistas. A fortuna desse cara é 200 milhões de dólares, né?
Vamos lá então. 200... Não sei nem fazer a conta, rapaz. 200 milhões. 200. 2 mil. 20 mil. 200 mil. 2 milhões. 20 milhões. 200 milhões de dólares, né? 200 milhões vezes 4 ponto, vou botar 70, abaixo do mercado. 4,70 é igual a 940 milhões de dólares. Não, 940 milhões de reais. Ou seja, o Edir Macedo tem 2 bilhões, segundo o que eu botei ali. Então o Edir Macedo é muito mais rico do que esse homem. E tem nem comparação, filho. Esquece, tem nem comparação. Vou voltar aqui pro vídeo. Em 1978, ele fundou a Regent University, uma universidade particular com uma capitalização de centenas de milhões de dólares, onde estudam futuros advogados, jornalistas e políticos. Muitos graduados, posteriormente, trabalharam para o governo e grandes corporações. Em 1988, Robertson concorreu à presidência dos EUA, usando seu público religioso como base política. Ele não venceu, mas fortaleceu seriamente a influência política da direita religiosa na América. Ele viveu ricamente, mas não de maneira extravagante. Uma propriedade na Virgínia por vários milhões de dólares, um estilo de vida recluso, aparições públicas que sempre geravam audiência e atraíam doadores. Pat Robertson mostrou: a fé pode não apenas ser uma questão pessoal, mas também uma ferramenta para influenciar a economia e a política de um país inteiro. Ei, cidadão, estou procurando empresários para vir aqui na SME aprender a fazer negócio em um ambiente selecionado. Kenneth Copeland. Esse aqui, velho. Esse aqui, pra mim, esse é o diabo em pessoa. Esse Kenneth Copeland, a fortuna do filho da mãe. Esse é o diabo em pessoa, cara. Própria pista de pouso e uma fortuna de até 760 milhões de dólares. E, finalmente, o homem que está no final de sua própria pista de pouso no Texas, o vento virando as páginas de sua Bíblia com bordas douradas e jatos particulares brilhando atrás de suas costas. Kenneth Copeland. As estimativas oficiais de sua riqueza variam, mas a cifra de até 760 milhões de dólares é frequentemente citada. Esse aqui... deixa ela pra lá, vai. Um nível em que, em termos de ativos líquidos, em certos momentos, ele poderia rivalizar com os principais bilionários de tecnologia. O dinheiro flui de seu ministério, Kenneth Copeland Ministries, transmissão de televisão, assinaturas de streaming, linhas telefônicas de doação, 24 horas por dia. Falar nisso, você quer doar 10% pra mim? Pega seu salário e doa pra mim 10%, só 10 só que eu quero. Bom, esse cara já tá rico. O Edir Macedo é bilionário. Bilionário. O R.R. Soares é milionário, segundo a Forbes. O R.R. Soares tem uma fortuna equivalente a mais de 100 milhões de reais. O Edir Macedo, 120 milhões de reais. O Valdemiro, 280 milhões de reais. Esses caras já são milionários. Tem fazenda, de boi, tem jato, tem mansão. Doa pra mim, eu sou assalariado, eu sou pregador também. Tem a dó do papai? 7 dias por semana, vendas de livros e produtos de áudio, rendendo, segundo estimativas, milhões anualmente. Seu livro As Leis da Prosperidade e outros materiais... Peraí, gente, agora eu vou fazer um jabazinho pra mim, que eu também tenho um livro, tá? Eu tenho um livro. Se chama Joio, a mentira por trás da igreja. Eu tenho um livro, chama Joio, a mentira por trás da igreja. Vai estar na descrição desse vídeo aqui. Tá? Você vai pagar, custa 10 conto ou 20 conto, não sei. Você vai pagar no PagSeguro. Você vai, quando você for efetuar o pagamento, é meu marchand. Pode? Você não está reclamando dele ter quase $1 bilhão. Agora eu quero vender o meu produtinho, o meu livrinho que eu fiz com amor e carinho. Esse é um livro digital. Quando você pagar no PagSeguro,
tá? Você vai botar o seu e-mail e seu e-mail e seu WhatsApp. Assim que você pagar, vai chegar no meu e-mail que você tentou o pagamento. E nesse e-mail que eu vou receber vai estar o seu WhatsApp e o seu e-mail. Eu vou retornar com o produto digital no seu e-mail e no seu WhatsApp. Então, o número de telefone, seu WhatsApp e o seu e-mail que você vai botar no link de pagamento, vai ser, eu vou te retornar por ele, tá bom? Vai lá na descrição do vídeo, no comentário fixado. De uma ideologia ou inteira. Acredite em grande, doe em grande, receberá ainda maior. O luxo ao seu redor é parte da mensagem. Uma mansão à beira do lago, perto de Fort Worth, avaliada em aproximadamente 6 milhões de dólares, fica em terras da igreja e é isenta de alguns impostos, como propriedade religiosa, armazéns, estúdios, enormes andares, o orgulho principal, seu próprio aeródromo, no valor de cerca de 17 milhões de dólares, e vários jatos particulares, incluindo um Gulfstream 5. Ele uma vez declarou que não voa em voos comerciais porque... Presta atenção na cara desse cara. Cara, é o diabo, não? Olha isso, ó. Aviões comerciais são como um tubo cheio de demônios. Os crentes viram nisso cuidado com a concentração espiritual. Os críticos, o grau máximo de desligamento da realidade de seu rebanho. Seja como for, sua teologia da pista de pouso soa assim. Se você acredita em grande e dá em grande, então Deus é obrigado a elevá-lo à altitude de um jato executivo. Se você é grande, Deus vai te... Quando a fé constrói impérios, eles pregam humildade. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, tá? Vida de Luxo, português. O canal é excelente, amei. Conta a história de pessoas ricas, né? E você percebeu que nessa história, só uma pessoa enriquece? Você já percebeu isso? Ah, não, porque Deus vai te prosperar se você doar 10%. Tá, mas eu tô doando. Mas só tô vendo você enriquecer, pastor. Só você que tem mansão, mora em condomínio fechado. Só você mora em, sabe, apartamentos luxuosos. Mas só você tem carrão, faz viagem para Jerusalém, para Europa, para os Estados Unidos, para Disney. Que porra de Deus é esse? Que só prospera você? Porque eu tô dando meu dízimo, eu tô dando oferta, eu sou fiel, eu sou um escravo seu. Mas esse Deus aí tá prosperando só você. Eu acho que esse Deus esqueceu de mim. Eu que dou dízimo, eu que dou oferta, eu que dou primícias. Precisa trocar o banco da igreja, eu ajudo. Tem que trocar o ar-condicionado, eu ajudo. Tem que trocar o fone de ouvido, o som, eu ajudo. Além do dízimo, oferta, primícias. Né? Ah, mas precisa pintar a igreja. Eu tô lá para pintar. Ah, mas precisa... Eu tô lá. E só você prospera? Ou esse Deus é um mentiroso, ou esse Deus é um sádico, ou esse Deus... Não é Deus, né? Será que você está apresentando o Satanás para mim como se fosse o Deus verdadeiro? Porque só você está enriquecendo, porra. Ou você não está enxergando isso? No templo que você congrega, o seu pastor é rico? Ou o seu pastor não está, mas almeja ficar vendo esses grandes pastores, esses líderes mundiais que eu estou falando? Ou a sua igreja é só uma congregaçãozinha de uma outra igreja maior? Será que a empresa sede fica em outro lugar e a empresa pequena, né, que tem a sede, a igreja sede, que é a grande empresa, e tem eu esqueci até como é que se chama essas igrejinhas pequenininhas de bairro? Você sabe dizer, não sabe? Será que a sua, essa igrejinha de bairro, não faz parte de não é uma ramificação de uma grande, não? Porque tem as empresas, a empresa sede, e tem as filiais. Tem a igreja sede e tem as filiais.
É negócio, pô. Esses megas templos são negócios. O Edir Macedo, o Valdemiro, esses caras não são pastores, são empresários da fé. Aí você vê lá e já existem multinacionais. A Lagoinha. E são empresas que passam de pai para filho. Ou você acha que quando o seu pastor morrer, a igreja vai passar para quem? Pro filho, pra filha, pro genro. Vai ficar dentro da família. São empresas multinacionais bilionárias. E você aí, ó, doando 10% do seu salário todo mês para esses caras multimilionários. Cara, você percebeu? Era pro Edir Macedo entrar, o R.R. Soares. Era pra esses caras entrar aí, tá? Você percebeu que os Estados Unidos ainda é país de primeiro mundo, pessoas ricas. Mas na África, cara, desses pregadores que eu mostrei aqui, poxa, uns 6 é africano. São países miseráveis. Angola, Nigéria. São países muito pobres. Como é que esses caras conseguiram se tornar bilionários dentro de países paupérrimos, países miseráveis? Como? É um milagre? Só que o milagre só serve para o pastor. O continente africano é um continente desgraçado, miserável e pobre, saqueado, que tem o seu solo riquíssimo em diamante, ouro, um monte de coisa, né? É verdade? E aí? Se inscreva no canal e até o próximo vídeo, pô. Chega!